Hello everybody, welcome to our English class. I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Na aula de hoje nós vamos fazer uma série de exercícios de interpretação textual, considerando varied textual genres. Os gêneros textuais diversos ou variados, os vários tipos de texto que nós encontramos nas provas do Enem, nas provas de vestibular e que servem como base para que nós façamos essas análises textuais. Nosso roteiro de hoje, nós vamos primeiro falar bem rapidinho sobre compreensão textual, text comprehension, que é essa ideia de você ler e interpretar o texto. Reading strategies, vamos revisar rapidinho também quais são as estratégias de leitura, porque nós estamos falando de um texto em língua estrangeira. E aí sim vamos para os exercícios, demonstrando quais são os gêneros mais comuns nos exames e nas provas de inglês e vamos fazer na prática alguns exercícios de compreensão. Então, para nós começarmos, uma definição ou um conceito sobre compreensão textual. Text comprehension, compreensão textual, is the ability to process the text. É a habilidade de você processar o texto, de você compreender e interpretar o texto. Understand its meaning, compreender o seu sentido, and integrate with what the reader already knows. Fazer uma integração, você conseguir relacionar aquilo que você lê com o conhecimento que você já possui a respeito de algo, ou mesmo aplicar esse conhecimento que você adquire em futuras situações de produção. Então, você vai escrever um texto e você utiliza aquilo que você já leu em algum momento, demonstrando essa compreensão ou demonstrando a sua capacidade de interpretar. A compreensão textual se refere ao entendimento e a interpretação daquilo que é lido. Como que a gente chega a esse entendimento e a essa compreensão? Decodification, what you read. Então, decodifying what you read, fazendo a decodificação daquilo que você lê, né? Você conseguir transformar aquele monte de letrinhas que estão sendo usadas juntas em um sentido, em uma palavra. Make connections, faça conexões, estabeleça relações entre o que você leu e o que você já sabe. E think and apply, pense e aplique aquilo que você leu. É você utilizar aquele conhecimento a partir de uma compreensão. Se você não utiliza, provavelmente você não compreendeu. É algo que você leu, mas você não desenvolveu a compreensão ou a interpretação. Apesar dos diferentes gêneros textuais, de nós termos textos que são produzidos com uma função social, um objetivo, uma intenção diferentes, quando a gente fala da compreensão textual, a chave é você sempre tentar identificar o conteúdo e o propósito do texto, independente se é gênero, se é uma notícia, se é uma poesia, se é uma receita. Então, é você identificar qual é o conteúdo, ler os enunciados anteriormente, porque isso vai te ajudar na compreensão do texto. Você já vai olhar para o texto com algumas pistas, com algumas ideias do que você tem que procurar e use as estratégias de leitura. Tá? Falando das estratégias de leitura, vale a pena a gente lembrar por que nós utilizamos na língua inglesa e também na língua espanhola estratégias de leitura. Porque são textos que estão numa língua diferente da nossa. Na nossa língua, no texto em português, você começa a fazer a leitura linear, linha por linha, compreendendo, decodificando as palavras, fazendo a compreensão do texto e formando uma ideia de sentido. Quando nós falamos do texto em língua estrangeira, a nossa leitura ela é dinâmica. Você não segue linha por linha. Você lê o título, você procura palavras conhecidas, você olha a fonte, você lê o enunciado da questão para tentar entender com algumas pistas sobre o que aquele texto está falando. Então, você faz uma leitura que não é aquela padrão que nós utilizamos em língua portuguesa. E, por isso, esse tipo de estratégia é muito útil. Skimming and scanning é o geral que você dá no texto,
ou a leitura específica. São duas técnicas de leitura rápida ou leitura dinâmica. Skimming é o geral, é uma leitura superficial. Você olha o texto e você já sabe qual é o assunto dele, só por uma olhada bem rápida. O scanning já é a leitura rápida com um foco em específico, para você achar uma informação em particular. Tá? Enquanto o skimming te pergunta, te dá a ideia do geral de qual é o assunto, o scanning vai te dar a opção de você achar algo específico. Por exemplo, a questão está te perguntando qual a data de determinado evento, de determinado acontecimento. Então, você vai para o texto procurando onde é que tem uma data, onde é que tem um dia, um mês e um ano, onde é que está fazendo essa referência. Então, você procura algo especificamente. Tá? Textual Genres, justamente os gêneros textuais. Os gêneros textuais também te oferecem informação pela sua tipologia. Então, por exemplo, uma receita, você sabe qual é o conteúdo de uma receita. Você tem ingredientes, você tem quantidades, modo de preparo. São informações que sempre vão fazer parte desse gênero textual. Qual é o objetivo da receita? Instruir é um texto injutivo, que tem como objetivo dar o passo a passo de alguma coisa. Então, quando você identifica o gênero textual, isso também te dá informações. Inferência e predição é a sua capacidade de deduzir, de inferir, de completar as lacunas que você não está conseguindo entender pela leitura. Então, por exemplo, você começa a ler o texto e automaticamente sua cabeça começa a processar qual as possibilidades que aquele texto vai seguir, que caminho ele pode oferecer, que tipo de conclusão ele pode apresentar. Isso você faz através do seu processo de dedução. Tá? Elementos tipográficos ou pistas tipográficas é tudo aquilo que chama a atenção, que salta aos olhos. Então, por exemplo, se tem alguma coisa destacado em negrito, sublinhado, itálico, se tem uma pontuação específica, ponto de interrogação, você sabe que é uma pergunta, entre aspas, é uma citação. Então, aquilo que te chama a atenção, imagens, títulos, subtítulos, a fonte, números, são alguns elementos que aparecem no texto e que facilmente você identifica eles considerando esse formato. Palavras cognatas, é a grande ajuda que nós temos no processo de interpretação, é você encontrar palavras parecidas com o português, portanto, que podem ser facilmente compreendidas, e o conhecimento prévio, que é a sua bagagem cognitiva. É todo o conhecimento que você acumulou ao longo dos anos, estudando, convivendo em sociedade. Você tem conhecimento sobre várias coisas. A ideia é você usar esse conhecimento que você possui para fazer as suas interpretações com base no assunto que é apresentado pelo texto. Então, se você vê um texto que fala sobre a Amazônia, você vai pensar, o que eu sei sobre a Amazônia? Que conhecimento que eu tenho sobre esse assunto? Tá? E esse conhecimento te ajuda no processo de compreensão. As estratégias de leitura são técnicas e habilidades que ajudam a identificar informação-chave, informação essencial para compreender e interpretar os textos. As estratégias de leitura são explícitas, elas são claras, são ações planejadas que nós utilizamos quando nós fazemos uma leitura que não é linear, que não segue linha por linha. Os gêneros mais frequentes no Enem, e eu já falei isso daqui em outras aulas, são as notícias, disparado, um terço, 35% mais ou menos, das questões de língua inglesa tem como gênero textual a notícia. Já citei para vocês também em outras aulas quais são os veículos mais cobrados ou que mais aparecem. Por exemplo, o New York Times, que é o jornal de Nova York. Também tem BBC, The Guardian, são outros veículos de imprensa internacional que já foram citados no Enem. Depois nós temos os textos que misturam linguagem verbal e não verbal. Cartoon, a tirinha, a charge também são muito comuns na prova de inglês, misturam o elemento visual com o texto, que é o verbal. E depois existem os anúncios, que também são bastante frequentes, as campanhas de sensibilização ou de mobilização social, de reflexão, e os textos subjetivos ou líricos, literários, como, por exemplo,
um poema, um romance, uma música, são gêneros textuais que também já foram apresentados nos textos, nas questões de inglês no Enem. Tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês. O cartoon, ó, que mostra a fala entre dois personagens, então você tem a linguagem em inglês e os desenhos, o elemento visual que também te ajuda na interpretação. Aqui é um exemplo de um texto que foi retirado da Magazine Speak Up, que é uma revista chamada Speak Up. Também é um texto que segue essa linha informativa. Tá? Aqui, uma campanha falando sobre violência contra a mulher, que foi tema do Enem. E aqui um fragmento de uma música do Coldplay. Então, esses são os gêneros que com maior frequência aparecem nas questões de língua inglesa. Vamos praticar um pouquinho essa parte da interpretação. Primeira coisa que eu faço, ler o enunciado e analisar o texto. Se você abre o seu caderno do Enem ou do vestibular e você vê um texto como esse, você já sabe identificar. É um gráfico. Que tipo de informação o gráfico traz? Dados acompanhados de um contexto, apresentando algum tipo de situação. Esses dados, no caso do gráfico, estão divididos e apresentam percentagem. Então, você consegue, a partir da identificação do gráfico ou do gênero textual, criar algumas noções de interpretação. O que o enunciado diz? Que é uma questão do Enem. O título do texto expressa uma dúvida sobre pessoas que querem, e aí você vai localizar a resposta. Então, olha só esse enunciado. O título do texto quer dizer, para eu responder essa questão, o meu foco tem que ser no título, tá? O que o título está dizendo? What would keep you from relocating? Como que eu identifico esse título? Eu olho as palavras que eu já conheço, eu olho palavras que podem parecer com português. O que eu imagino que você conheceria? What? O que ou qual? Tá? Todo mundo aprende inglês. What is your name? Qual é o seu nome? Tá? Então, what é um pronome interrogativo que significa o que ou qual. You é o pronome você ou vocês. E a palavra relocating significa relocar. Tá? Então, com base nesses elementos, eu destaquei sem traduzir o título todo. Aí eu vou para as alternativas que também estão em português, então isso me ajuda. Adquirir um novo idioma. O título não falou de idioma. Ascensão profissional no exterior. O título também não falou do exterior, não falou de carreira. Terceira, mudar-se para outros países. Mudar, relocar, são palavras que têm sentido parecido. Então, eu consigo identificar a resposta sem necessariamente analisar o texto todo. Por que eu consegui fazer isso? Porque eu analisei primeiro a questão. Tá? Vamos para mais uma. Uma campanha. Tá? Olhei o gênero textual. O que é o gênero textual? Uma pera e em cima eu tenho um texto, tá? Uma linguagem verbal. Uma campanha pode ter por objetivo conscientizar a população sobre determinada questão social. Então, aqui eu já vejo que ele me explica que tipo de texto está na minha frente. É uma campanha. Qual é o objetivo dessa campanha? Conscientizar a população. Sobre o quê? Uma questão social. Que tipo de questão social a gente consegue pensar? Desigualdade, violência, racismo. Tem várias questões sociais que podem ser discutidas. Mas o que aparece aqui para mim na imagem? Uma pera, uma fruta. Tá? A fruta faz referência a alimento. Continuando. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase, que é essa frase que está lá na campanha, ó, na imagem. A third of the food we buy in the UK ends up being thrown away. Tenho que, de novo, usar as minhas estratégias para tentar identificar. Third, em inglês, significa terço. Tá? Falando dos numerais ordinais, dos numerais fracionários. Um terço of the food. Food é uma palavra que normalmente os alunos conhecem em inglês. O que é fast food? É a comida rápida. Então, food, comida ou alimentos.
um terço dos alimentos que nós compramos in the UK, UK, uma sigla, significa United Kingdom, Reino Unido, que as pessoas compram no Reino Unido, ends up. End significa fim, termina, acaba. Thrown away é um verbo frasal que dá a ideia de jogar fora. Talvez você não saberia disso na hora da prova, mas independente de você conhecer todas as palavras, eu consigo interpretar como possibilidade de resposta o desperdício da comida. Por que o desperdício da comida? Porque aqui ele está falando do terço da comida que é descartada. Tem um alimento aqui, então eu ficaria entre duas possibilidades ou três possibilidades falando desse tema. E eu tenho embaixo a expressão sad, isn't it? Sad significa triste. Então, é uma campanha que tem como objetivo sensibilizar as pessoas. Eu sensibilizo as pessoas sobre o quê, especificamente nessa campanha? Sobre o desperdício do alimento no Reino Unido. Outro texto, e agora é um texto da UEMA, tá? Nesse caso, eu tenho o texto da Scarlet Ibis, descreve uma ave muito comum na América do Sul e em parte do Caribe. Essa ave é conhecida como guará no Maranhão. Então, de novo, eu tenho uma introdução. O texto diz: The Scarlet Ibis is a resident of South America. Tem várias palavras parecidas com o português. Mas deixa eu ver o enunciado. O que a questão quer saber? A questão diz: em quais países encontra-se a maior concentração de guarás? O que eu quero de resposta? Nome de 2 países. Tá? Se eu quero localizar o nome dos países, eu vou lá naquela estratégia do scanning que eu falei para vocês. Primeira parte do texto, ó, aqui, não falou de países. O nome dos países começa a aparecer aqui embaixo. Ó. They can be found in. Aí eu tenho Argentina, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela e Brasil. Opa, tem país de mais para alternativa de menos. Eu tenho que achar algum lugar que tem só 2 países. Aí o texto continua. They are most prolific. Quer dizer, o lugar que eles se proliferam mais, que eles têm uma maior presença. Aí eu tenho Llanos Region, an area of Western Venezuela, então é um país, and Eastern Colombia, outro país. Então, aí eu tenho como resposta Venezuela e Colômbia. Então, pessoal, quando a gente pensa em interpretação textual em língua estrangeira, as estratégias ajudam bastante. Mais um exercício agora da UEMA-NET, tá? Que é o vestibular ou processo seletivo para os cursos online da UEMA. Eu tenho novamente uma propaganda, um texto que mistura a linguagem verbal e não verbal. Nesse texto eu tenho uma perna com prótese e uma outra perna, e eu tenho um texto. Tá? Toda a comunicação, em todos os campos da atividade humana, se dá por meio de gêneros do discurso. Ou seja, todo tipo de comunicação que nós utilizamos é baseado em um objetivo e uma função social, com base em qual a ideia eu quero transmitir, que tipo de mensagem eu quero passar. O gênero do texto é uma propaganda de que tipo? Tá? Então, é uma propaganda eleitoral, social, de prótese, de amortecedor ou de sapato. Então, eu tenho como alternativas algumas opções. Nesse caso, eu tenho a imagem que me mostra a perna e a prótese, e do lado eu tenho spare parts for humans are not as original as those for cars. E embaixo tem don't drink and drive. Começando de baixo, que é mais fácil, tem 2 verbos parecidos, 2 verbos que a gente conhece em inglês, não beba e dirija. No texto ele diz que as partes para humanos não são tão fáceis de encontrar como as partes para um carro, ou tão originais como de um veículo. Tá? Fazendo justamente essa comparação. Então, nesse caso, nós temos uma propaganda social, com o objetivo de conscientizar as pessoas dos riscos e que a pessoa não deve dirigir alcoolizada.
ok? Então, pessoal, na aula de hoje nós falamos de vários gêneros textuais e eu demonstrei para vocês como que nós podemos aplicar as estratégias de leitura no processo de interpretação, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima e bye bye.